Olá pessoal do agro, você estudante de agronomia, zootecnia, colégio agrícola, você engenheiro agrônomo, técnico agrícola, você produtor rural, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje nós vamos estar explicando alguns aspectos importantes, né? Nós vamos discutir alguns aspectos principais, né, sobre calcários e a respectiva prática de calagem. Então, o que vem a ser o calcário? O calcário nada mais é que o produto resultante das rochas carbonáticas, ou seja, das rochas calcárias, né, que são sedimentares e que foram finamente fracionadas, estratificadas, ou seja, finamente moídas. Essas rochas, que são constituídas predominantemente por calcita, que é o carbonato de cálcio, e ou dolomita, que é o carbonato de cálcio e carbonato de magnésio, respectivamente. Então, resumindo, calcário, ele é carbonato de cálcio e carbonato de magnésio, CaMgCO3-. Ok? Então ele é carbonato de cálcio e carbonato de magnésio. Em maiores concentrações em teores de óxido de cálcio, né? E em menores concentrações em teores de óxido de magnésio, né? Que é a fórmula, né, a forma de expressar, né, matematicamente, quimicamente, né, os dados, resultados analíticos da análise, né? Os calcários, por exemplo. Esse CO3-, que corresponde ao carbonato, é ele quem vai corrigir a acidez do solo. À medida que ele vai reagindo na solução, né, nesse colóide do solo, e solubilize e então libere as hidroxilas. Esse ânion hidroxila OH-, que é então o ânion principal, considerado o ânion responsável, né? O ânion-chave que vai realmente neutralizar os ácidos, tanto o alumínio na sua forma tóxica, como também esse próton H+ de hidrogênio, que nós chamamos de acidez ativa. O cálcio e o magnésio são apenas macronutrientes essenciais que vão ser disponibilizados na solução à medida que esse carbonato reage, solubilize, né? Então, esse cálcio e magnésio passam a ser também na solução cátions bases, né, trocáveis, aumentando mais cargas então na solução e mais macronutriente disponível, né, para posterior absorção do sistema radicular das plantas. Ok? Então vamos imaginar que nós temos aqui representado o nosso perfil, né, vertical do horizonte do solo, onde nós temos a presença do colóide na solução do solo, né, e está contido, né, ele contém cargas predominantemente negativas.
nós vamos ter a presença de alguns cátions bases trocáveis, como por exemplo o cálcio, o magnésio, o potássio, até mesmo o fósforo, né? Esses que são considerados cátions bases trocáveis. Nós vamos ter também presente na solução os átomos de hidrogênio, H+, também presentes. E também nós vamos ter, né, em condições de solo com acidez relativamente alta, né, elevada de média para alta a muito alta, a presença do alumínio, dos átomos de alumínio, vai estar em grandes concentrações também presentes ali envoltos, né, na solução. Esse alumínio, na sua forma tóxica, nós chamamos de Al3-. Esse hidrogênio, tá? Ele é não trocável, ele não se troca, né? Ele é considerado um átomo de hidrogênio não trocável. Mas ele pode, porventura, ser aderido, né, a uma carga negativa do colóide por forças eletrostáticas e vir a se tornar um alumínio, um hidrogênio, que nós chamamos de hidrogênio da acidez trocável, tá? Mas isso ocorre em poucas quantidades, em poucas concentrações. Esse não é o nosso foco, tá? O nosso foco principal é esse hidrogênio aqui, próton H+ de hidrogênio, que nós chamamos de hidrogênio da acidez ativa, né? Pois bem, então como o carbonato, né, na sua forma química, na sua composição, ele tem uma grande afinidade pelo átomo de hidrogênio, nós temos representado aqui uma raiz de uma planta, vamos supor que seja uma raiz de uma leguminosa, a soja, por exemplo, a presença dos seus isóbions, né, que vai fazer aí a fixação biológica do nitrogênio, FBN, vamos colocar que aqui seja então a raiz da nossa soja. E vai estar presente aqui na solução, né,
a princípio em condição de solo ácido, né, acidez elevada, uma grande presença dos átomos de alumínio na sua forma tóxica, que é o Al3+. E nós também vamos ter, né, na solução presente ali nesse coloide, os prótons H+ de hidrogênio, que, como já havia dito, nós chamamos de acidez atípica. Ok? Nós vamos ter também a presença de alguns cátions bases, né? Cálcio, magnésio e potássio, por exemplo, né? Então, à medida que esse carbonato de cálcio e de magnésio ele entra na solução, né? Ele, ao reagir com a água, né, com a molécula de água, ele vai solubilizar, complexar esse alumínio, esse Al3+, né? Neutralizando esse alumínio, ele vai se ligar também com esses átomos de hidrogênio, tá? Através do que? Da liberação das hidroxilas. Esse ânion hidroxilo OH-, que nada mais é que a ligação, né, do oxigênio com o hidrogênio, tá? Com uma carga negativa livre. Ok? Ok? Então, pessoal. Então, ele liberando as hidroxilas, vai liberar CO2 também e vai neutralizar então estes ácidos. À medida que ele reage na solução, ele vai liberar o cálcio e o magnésio, né, nessa solução. Então, essas cargas que estavam sendo ocupadas anteriormente pelo átomo de hidrogênio passam então a ser ocupadas pelo cálcio e pelo magnésio, né, aumentando então mais cargas para as bases, aumentando cálcio, magnésio, que também são cátions bases trocados. Então vamos resumir uma fórmula, né? Vamos pegar um caso um calcário dolomítico, por exemplo. Então qual que é a fórmula, né? Então nós temos o solo, né? Coloide, mais Al3+, mais CaMgCO3 mais H2O, né?
cálcio e magnésio ao reagir com a água, ele vai solubilizar nessa solução do solo, nesse coloide. Vai complexar esse alumínio, neutralizando esse alumínio, disponibilizando então, vai neutralizar também esse hidrogênio, esse próton H+ de hidrogênio da acidez ativa, vai liberar então, disponibilizar na solução o cálcio e o magnésio. Ele vai liberar também CO2 e liberar então as hidroxilas. Ok? Então, resumindo, tamanho de partículas, reação, reatividade, solubilização, liberação cálcio e magnésio, complexação desse alumínio, desse hidrogênio, acidez ativa. Então essas cargas que antes estavam sendo ocupadas pelos prótons H+ de hidrogênio passam então a ser ocupados pelo cálcio e pelo magnésio. Ok? Então, resumindo, CO3 menos mais água, solubilizou, liberou as hidroxilas, tá? Essa hidroxila então que é o ânion-chave para neutralizar os ácidos. Então aqui nós temos a raiz da nossa soja, né? Uma grande presença em grandes concentrações do alumínio na sua forma tóxica, os prótons H+ de hidrogênio também, né? Alguns cátions bases, né? Cálcio, magnésio e potássio, mas em pequenas concentrações, devido a essa elevada acidez que nós temos nesse solo. Então, à medida que essa hidroxila, né, ela é liberada por esse carbonato ao reagir com a água, o que vai ocorrer? Então, essa hidroxila vai se ligar com um átomo de hidrogênio, por exemplo, né? Formando a molécula de água, H2O. A água é neutra, então neutralizou esse hidrogênio da acidez ativa. Ok? O mesmo também vai ocorrer com esse alumínio. Tá? Para neutralizar um átomo de alumínio são necessários a liberação de 3 hidróxidos, ou seja, de 3 hidroxilas, ou H-. Então vamos pegar um exemplo aqui, formando o que? Ele vai formar, ao se ligar, essas hidroxilas ao se ligar ao átomo de alumínio, ele vai formar, né, o que nós chamamos de trióxido de alumínio, neutralizando esse átomo. Então neutralizou esse alumínio, né? 3 menos 3. Esse alumínio então
passa a ter carga zero, tá? Então fica AL CaH30, tá? Então esse alumínio passa a não estar mais disponível na solução, ou seja, a raiz da planta não absorve mais esse alumínio, tá? Porque em condições de solo ácido, pessoal, esse alumínio na sua forma tóxica, ele está envolto aqui na solução, mas ele pode, né, se ligar a um átomo de hidrogênio, ou mesmo um cátion, né, está ali na solução e entrar na solução, né, e então a raiz da planta absorve esse alumínio, mas esse alumínio, como bem sabemos, ele é tóxico, ele é nocivo para as raízes das plantas. Por quê? Esse alumínio em altas concentrações ele vai provocar, né, uma intensa desestruturação nas células radiculares, principalmente nas extremidades das raízes, limitando então o seu crescimento. Tá? A raiz fica então limitada, não consegue ocupar um volume maior de solo, né, buscando então adequadamente água e nutrientes, então haverá um desbalanceamento macro e micronutricional bastante elevado na planta, né? A planta fica raquítica, não se desenvolve e pode ser porta de entrada para patógenos, pragas e doenças, por exemplo. Tá? Então, à medida que essa hidroxila liberada pela reação do carbonato com a água, ele vai se ligar a esse hidrogênio e esse alumínio e vai neutralizá-los, né? Esses ácidos. Neutralizando, então vai liberar, né, mais cálcio, mais magnésio e vai elevar esse pH, né, numa faixa ideal. Geralmente na faixa ideal de 6 a 7, tá? Na soja, por exemplo, de 5.4 até 6.2 pH em CaCl2, que é o cloreto de cálcio. Essa reação, né, que na maioria dos laboratórios de análise de solo eles fazem, né, essa análise de pH por CaCl2, que é o cloreto de cálcio, porque esse reagente ele simula, né, o que realmente está acontecendo lá na solução do solo, nesse nosso solo, essas mudanças de pH, tá? Mas alguns laboratórios analisam esse pH em água, tá? Então em água, na soja de 6 a 6.8, por exemplo. Então à medida que essa hidroxila neutraliza os ácidos, esses ácidos aqui, hidrogênio e alumínio na sua forma tóxica, ele vai liberar os cátions, né? Cálcio, magnésio, potássio, né? Por exemplo. Esse alumínio aqui, então, ele é neutralizado, então ele sai do sistema, ele sai da solução, ele não vai estar mais disponível na solução. Tá? Então, numa faixa de pH de 6 a 7, por exemplo, no geral para a maioria das culturas, haverá uma maior disponibilidade de macro e micronutrientes. Se você pegar lá a curva de disponibilidade, né, o grau de disponibilidade em função da elevação do pH, nessa faixa de 6 a 7, o primeiro elemento que sai, né, é o alumínio, porque ele vai ser neutralizado por essa hidroxila. Haverá um aumento expressivo também do cálcio, do magnésio e do potássio, são os cátions bases trocáveis, principalmente o cálcio e magnésio, que vai ser liberado
por esse carbonato, né, do calcário. Também haverá um aumento, né, expressivo das taxas de decomposição da matéria orgânica, né, a partir da mineralização e mobilização desse carbono e desse nitrogênio pelos micro-organismos do solo, disponibilizando, né, em maiores quantidades o nitrogênio, o enxofre e o boro, por exemplo. A curva do fósforo também é muito interessante, que nessa faixa a disponibilidade desse fósforo também é bastante elevada. O molibdênio e o cloro, principalmente o molibdênio, por exemplo, que antes, né, em condições de solo ácido, não estava se apresentando ativamente na solução, e à medida que esse pH é elevado, com a aplicação do calcário, desse carbonato, atingindo a faixa de 6 a 7, esse molibdênio passa então agora a estar ativamente presente na solução, e a raiz da planta absorve esse micronutriente, que é muito essencial, né, para o metabolismo da planta, as reações metabólicas. O mesmo é válido para os micronutrientes, né? Os micronutrientes, né, cátions monovalentes, como por exemplo o ferro, cobre, manganês, zinco, níquel, né? Esses micronutrientes, à medida que esse pH é elevado, esses micronutrientes vão entrando então nessa solução, vão estar presentes ativamente, principalmente o manganês. Aqui antes, né, em condições de solo, por exemplo, arenoso, de CTC, de baixa CTC, né, pH muito baixo, ele pode ser sim nocivo, né, tóxico para algumas raízes de plantas, de algumas espécies de plantas, ou mesmo para algumas raízes, né, de algumas espécies de alguns cultivares de plantas. Então esse manganês, nessa faixa, ele passa então a atender a necessidade da nutrição mangânica da planta e não mais é tóxico, tá? Nocivo, em condições de acidez ativa bastante elevada, em solos, por exemplo, arenosos de baixa CTC. Então nós vamos ter, muitas vezes, né, na cultura, o clássico sintoma de deficiência de manganês. Ok? Então é basicamente isso que ocorre, pessoal. Então vai haver um aumento expressivo do fósforo, né, da disponibilidade de fósforo. O nitrogênio, enxofre e boro, da matéria orgânica, tá? Então é importantíssimo a gente enriquecer o solo com matéria orgânica, né, para haver um aumento da disponibilidade desses macro-micronutrientes essenciais, à medida que esse pH é elevado com a correção da acidez. Os micronutrientes também estarão mais disponíveis, né? Ferro, manganês, o zinco, né? O manganês principalmente, o zinco. Cobre, né? E outros macro e micronutrientes essenciais para o desenvolvimento da cultura, tá? Então é basicamente isso que o carbonato de cálcio e magnésio vai estar atuando ali quando reage na solução, tá? Para elevar esse pH numa faixa ideal, onde haverá uma maior disponibilidade de macro e micronutrientes, tá? E neutralizar esses ácidos, esse alumínio na sua forma tóxica e esse próton H+ de hidrogênio que nós chamamos de acidez ativa. Então, resumindo, pessoal, só é considerado corretivo da acidez do solo
um produto corretivo que, ao reagir com a molécula de água, libere então as hidroxilas, que são, né, essas hidroxilas, que é o ânion-chave, o ânion responsável por neutralizar os ácidos, tanto o alumínio na sua forma tóxica, como também esse hidrogênio, próton H+ de hidrogênio, que nós chamamos de acidez ativa. Porque esse carbonato ele tem uma grande afinidade pelo átomo de hidrogênio, então ele, ao se ligar a esse átomo de hidrogênio, ele forma uma molécula de água e neutraliza esse hidrogênio. E essa hidroxila então também que vai complexar esse alumínio, formando um trióxido de alumínio. E esse alumínio também passa a não estar mais disponível na solução e a planta não a absorve. Ok? Então, basicamente, dessa maneira que esse carbonato de cálcio e magnésio reage, ao reagir na solução do solo, promove essas mudanças benéficas. Ok?